Então, veja só, aqui é o nosso nariz, então a gente tem que saber aonde é que eu vou poder realmente trabalhar nesse nariz. Então, aqui nessa região aqui, ó, nós temos isso aqui, essa região é toda de cartilagem. Então, ou seja, nessa região aqui, a gente normalmente não pode colocar preenchedores nessa região. Então, quando nós vamos fazer preenchedores, nós fazemos só nessa região aqui, a quantidade de 0,1 a no máximo 0,2. Então, ou seja, é uma quantidade menor. E nesse caso, deixa eu já saiu. Então, e nesse caso aqui, o que é que vai acontecer? Normalmente, a gente aplica nessa região aqui o preenchedor. Só que agora, nessa nossa técnica, que eu desenvolvi essa técnica depois de ter observado alguns tipos de técnicas, estudei bastante para ver assim como eu poderia fazer um procedimento que eu achasse que ficou melhor, ficou mais bonito e sem precisar usar os preenchedores. Então É foi porque a gente vai adaptando as técnicas, né? Vendo às vezes uma pequena quantidade de preenchedor e muitas vezes o paciente ele vai com a questão, ele já fez uma plástica, né? Uma rinoplastia. E aí ele ainda não ficou satisfeito e não pode ser aplicado porque houve ali uma alteração anatômica da vascularização. Então, houve uma variação da anatomia normal daquela região nasal. Então, para esses pacientes, não se pode aplicar de jeito nenhum a contraindicação do ácido hialurônico. E já em relação ao fio, já que ele não vai causar, não tem nenhum risco de obstrução vascular na região, porque ele só vai ajustar ali o contorno, ele não vai dar volume, né, na região. Então, o risco é praticamente nenhum. Sim, exatamente. Então, o que foi que, vamos dizer assim, a gente assim observando essas outras várias técnicas, então uma técnica que chama-se Nus Estética e que inclusive nós estaremos fazendo um capítulo do livro Mulher na Harmonização, Mulheres na Harmonização, no caso, a harmonização orofacial da Quintessence e no caso da Santos, no caso, a editora, e o que é que acontece? E a gente vai fazer um capítulo sobre isso, sobre esse Nus Estética. Então, vou mostrar um pouquinho aqui alguns casos de alguns pacientes que fizemos lá no consultório, ou seja, de pacientes que chegaram de uma forma, com o nariz, e, vamos dizer assim, e logo quando saíram, já saíram de outra forma. Então, ou seja, realmente fica muito bonito. Vou mostrar uns aqui para vocês darem uma olhada aqui. Aqui, ó. Olha esse aqui. Nesse caso, a doutora Elizabeth. Olha, esse aqui, olha esse nariz como era, assim, era um nariz, assim, realmente, assim, muito, assim, precisando Adunco, mesmo. né? Esse... Era um rapaz que ele era um rapaz alto, eu realizei inicialmente a bichectomia, encaminhei para a doutora Elizabeth e vi que ele tinha uma grande indicação para realizar os fios com a técnica da doutora Elizabeth e aí para deixar o nariz, a pontinha dele, vocês vão ver, ela é adunca, ela é caída, né? Tem uma ptose aí na ponta nasal. E quando já saiu no consultório com esse resultado. Então, realmente, sem precisar de cortes, né? Sem precisar ter o pós-operatório, pós-procedimento, é muito tranquilo também. E outra coisa, e aí só fio, gente. Não usei nada de preenchedor. Ou seja, é um tratamento assim realmente muito mais assim. E aqui, ó, foi assim que terminou, ainda está aqui com a manchinha um pouquinho de sangue aqui, ó. Então, assim foi assim que terminou o procedimento. Então, ou seja, você pode ver que não fica com muito edema, ou seja, fica realmente um procedimento que é bem tranquilo e são os fios, no caso, que são os fios chamados de fios NUSE, do iThread, e então, normalmente, assim, eles faz um procedimento muito bonito. Olha esse nariz aqui. É nossa aluna, Ana querida, que a pontinha do nariz dela ela se incomodava por ser uma pontinha mais caída, e quando ela sorria, né, aí parecia que o nariz dela aumentava, né, que realmente a musculatura ali causa esse efeito. Então, é possível, tanto com a toxina também, aplicar 1 a 2 unidades aqui, bem abaixo, né, no músculo, né, do No depressor aqui, depressor do septo. no No do septo, no depressor. depressor do septo. Então, botar 1 a 2 unidades que relaxa esse músculo e deixa um pouquinho mais afilado essa ponta do nariz. E pode associar também com fios, que realmente o resultado fica incrível.
Esse aqui também, só fios, pessoal. Ou seja, não usamos nenhum ml de preenchedor. Então, observem. Então, esse aqui, ó, era esse nariz dessa paciente, ela não gostava muito, que o nariz dela realmente é um pouco grande, mas o que é que aconteceu? A gente deu uma afinada, deu uma melhorada, depois, olha como melhorou esse nariz em relação ao que era e o que ficou depois, ou seja, Já assim evita fazer uma plastia, né? Às vezes realmente só o fio, né, assim, melhora de toda forma, mas não é totalmente suficiente dependendo do formato do nariz da paciente. Então, o ideal é uma avaliação, né, para a gente realmente indicar qual o melhor tipo de procedimento e às vezes realmente só cirúrgico. exatamente. Olha que diferença, olha como ele era. Observe como ele era bem mais largo, inclusive assim, ele não era um nariz muito bonito. E olha como já, olha, melhorou muito. Isso aqui foi logo assim, ao término do procedimento. Eu gosto de fazer mais ou menos assim, realmente que faça logo assim que termina, porque a gente já observa que realmente, porque hoje em dia, como tem muitas fotos que o pessoal faz essas fotos, e que às vezes, vamos dizer assim, a pessoa fica dizendo, não foi feito e tudo. Então, eu gosto de fazer exatamente no momento que termina, que a pessoa percebe, olha, que está aqui ainda. Aqui, quanto tempo dura o efeito Vale do muito a fio? pena. Quanto tempo dura o efeito do Sim, fio? então, do fio. É assim, normalmente esse fio, deixa eu voltar isso aqui. Normalmente esse fio ele dura um ano e meio. Só que o seguinte, na verdade, esse fio ele vai ser hidrolisado. Então ele vai passar de 3 a 4 meses para ser hidrolisado. Depois que ele se hidroliza, então naquela região vai formar como se fosse uma camada, uma fibrose ao redor daquela região que existia o fio. E com isso, nessa região que formou essa fibrose, começa a formar naquela região colágeno, É um elastina. cordão fibroso que as próprias células ali, né, vão estimulando a Exatamente. produção de colágeno, ele vai formando aquele cordão fibroso. Então, o efeito do fio pode durar até 2 anos, mas a Se gente prolonga. Agora, aconselha um ano, de ano em ano, né? Voltar para. agora, existem algumas coisas assim que a gente precisa saber. Primeiro, o seguinte, é que, deixa eu ver aqui isso aqui que, ó, tem algumas coisas que nós precisamos saber. A primeira coisa é o seguinte, é que a pessoa que tem rinite alérgica, na verdade, poucas vezes até eu faço quando a pessoa tem rinite alérgica e até avisando que normalmente ela mexe muito no nariz, então, na verdade, esse fio vai sair mais rápido, o efeito dele, porque a pessoa mexe muito naquele nariz. E a pessoa, assim, quando ele termina o procedimento, ele tem que passar uns 7 a 8 dias sem fazer academia, 24 a 48 horas, eu prefiro até 48 horas que ele durma um pouco mais sentado. Não pode o paciente levar sol, não pode ir para uma sauna, ou seja, nada muito quente, porque senão vai afetar o fio. Então, dessa forma, assim, tem que se ter alguns cuidados com o uso, logo assim, quando é o término do uso dos fios. Isso a gente tem que ter algum cuidado para que isso prolongue mais. Se é uma pessoa que mexe muito no nariz, eu até recomendo que não faça. Melhor não fazer. Porque tem pessoas que têm o hábito de todo tempo estar mexendo. Então, esse fio vai rapidamente, assim, vai se acabar muito rapidamente o efeito desse fio. Então, na verdade, então essas pessoas eu contraindico até o uso do fio para que ele não saia tão rapidamente. Vou mostrar aqui outro paciente aqui que nós temos aqui. Esse aqui, desculpa. Olha essa paciente aqui, olha o nariz como era, olha. Tinha uma bolinha aqui, ó, nessa região. Ele era bem aberto, isso aqui, ó. Tá vendo como isso aqui era bem aberto? E aí, Realmente incrível. olha como melhorou bastante. Olha, Fica mais proporcional ao rosto, até rejuvenesce, né? A paciente. exatamente. O Olha, nariz é o fica centro. exatamente, fica outro aspecto. Olha o rosto dessa pessoa aqui, como fica um rosto mais grosseiro, na verdade. E olha depois aqui, ó.
Olha como já ficou um rosto mais afilado, bem mais bonito, na verdade. Ou seja, então, e esse procedimento também não se usou nenhum tipo de ácido hialurônico, nenhum tipo. Somente a técnica de Nus Estética, que é justamente essa minha técnica, que, vamos dizer assim, eu, através de outras técnicas que eu observei, aumentei mais em alguns lugares a colocação dos fios e realmente fica E realmente aqui também a cirurgia, porque maravilhoso. existe uma cirurgia chamada de alectomia, que alguns pacientes e até alunos, né, profissionais da área devem conhecer, que na verdade é quando o paciente tem essa asinha do nariz um pouco maior, é possível retirar um pouquinho dessa região. Só que o cirurgião dentista, a princípio, ainda não pode realizar essa técnica, apesar de ter vários profissionais, né, colegas de profissões que postam, mas ainda não é permitido realizar esse tipo de cirurgia, né? Que é a lectomia. Que é a Porém, lectomia. observem que Mas esse aí parece até uma lectomia, mas não foi feita a exato. lectomia. E outra coisa também interessante é que a lectomia é irreversível. Então, uma vez realizado o procedimento da cirurgia para diminuir um pouquinho nessa asa do nariz, não tem volta. E diferentemente do fio. Nesse caso aí, a gente viu um caso bem interessante, onde a paciente tinha uma asa do nariz desproporcional, era muito grande, e com o fio facial, como diminuiu, né? E aí ainda está com um pouquinho de sangue, mas aí sem precisar fazer uma cirurgia e de uma forma totalmente segura e reversível. Sim. Olha, outra paciente aqui que nós fizemos, olha o nariz dela como era, ou seja, ele era um pouco aberto lá em cima, ela não gostava desse nariz, e depois que, vamos dizer assim, então ela chegou e, assim, disse que não gostaria de fazer uma cirurgia plástica, porque, no caso, a cirurgia plástica era uma coisa mais invasiva, e ela ficava com medo de não gostar, e aí eu disse, então, vamos fazer essa minha técnica, que é a Nus Estética, de doutora Elizabeth Almeida, e essa técnica, no caso, é só com fios, pessoal. Então, ou seja, é maravilhosa. Então, tá aqui, olha o nariz dela como era isso aqui bem aberto. Então, aí fez. Isso aqui também é postado logo após ter terminado o procedimento. Olha o nariz dela como ficou bem bonito, bem mais fino, bem mais afilado. O rosto dela ficou com outro aspecto e assim, vamos dizer assim, muito mais assim, fica muito mais bonito o rosto do paciente, muito mais afilado, na verdade, esse rosto do paciente. Então, eu assim gostei muito da resposta assim do tratamento realizado com esses fios, que é justamente fios do iThread, é o fio Nuse, e eu também complemento com um fio da Biosult, que é um fio de nylon 2 zeros, para também a gente melhorar este ângulo aqui e também essa Como é região o da seu parte passo a falar. passo dessa técnica? Só um Sim, spoiler, né? sim, exatamente. Posso dar um pequeno spoiler, mais ou menos, para poder mostrar. Olha essa paciente, olha essa depois, olha aqui. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos o passo a passo para que vocês vejam mais ou menos assim o que a gente pode fazer. Na verdade, assim, o que é que nós fazemos? O primeiro passo, na verdade, é a anestesia. E então a gente faz isso aqui, ó, deixa eu mostrar. Assim, quando o paciente termina, antes de mostrar o passo a passo, desculpa aí, Andressa, mas assim, antes de mostrar, eu já vou mostrar assim, quando o paciente ele sai do consultório, nesses que eu mostrei, esses casos clínicos, mostrando esse nariz, então assim quando ele sai, as pessoas perguntam, aqui tem uma pergunta de uma paciente perguntando, e depois faz algum curativo, fica com edema? Normalmente eu vou só responder essa pergunta e já volto a sua resposta sobre o passo a passo. Então, veja só, normalmente, assim que termina, nós fazemos um curativozinho. Esse curativo, normalmente, a gente faz ele dessa forma, só que aqui eu coloquei isso aqui com a talazinha branca, mas que nós fazemos com ela transparente. Então, a gente faz esse curativo. Esse curativo, o paciente ele passa, em média, 48 horas usando esse curativo. Para quê? Para segurar um pouco o fio nessa região.
Aí, no caso, assim, quando a gente coloca esse curativo, melhora, porque vai dar uma sensação de maior segurança até ao procedimento ao nariz. E a Para pessoa ele tem que ficar até na ficar. posição correta, né? E É, não ter nenhum movimento e acabar interferindo no resultado. É exatamente. imprescindível que o paciente fique com essa contenção, não remova antes do tempo, né? Para Uhum. realmente ficar naquela posição, o fio, ou se for fazer com preenchedor, e ele não migrar. Então, o que é que acontece? Normalmente, esses fios que a gente usa, você tem que passar uns 8 dias sem poder sorrir muito. Então, tem que ficar, É a o mais pessoa ficar difícil, né? um pouquinho mais séria. Por quê? Porque, vamos dizer assim, normalmente essa região aqui, ela fica como se tivesse um pouco segura aqui. Então, como ela está um pouquinho segurando essa região, então a pessoa diz, ó, travou um pouco esse meu sorriso, mas é normal, isso só no início, depois vai melhorando e a pessoa não fica mais com esse nariz travado, no caso, pensando que está dessa forma. Então, quais os fios que a gente usa para esse procedimento? Então, eu uso, no caso, assim, o fio PDO, NUSE, no caso, 38, é? que é um fio aqui, ó. Ele é o fio NUSE, que é um fio do iThread. Então, a gente usa esse fio aqui. Deixa eu ver se eu mostro mais Qual aqui. é o tamanho? Aqui o fio, olha aqui, ó. Então, ele é um fio aqui, ó. Ele é Deixa eu específico ver. para o nariz, né? Exatamente. Ele é específico para o nariz. Deixa eu ver aqui se vocês dão para ver direitinho aqui, ó. Ele é um fio que ele é fio já chamado de fio NUSE. Não tem erro. E no caso assim, olha aqui o fio. Ele está aqui, olha como é que é ele. Ele vem dessa forma, nesses pacotes. Nesses pacotes, eles são estéreis. E, normalmente, a gente só abre já na hora de fazer o procedimento, no caso. E aí, vamos dizer assim, você é um fio que também, eu uso também esse fio aqui, que é o fio da Biosut, certo? No caso, É melhor ele colocar um vem pouquinho mais distante, porque está muito próximo. aqui, Mas tá é bom a melhor? numeração também. Melhorou aqui? Sim. Aí você Então, usa quantos fios? Então, Um. esse fio daqui da Biosut, ele vem com agulha, já tudo junto, o fio e a agulha, e também vai vir o fio, que ele vai vir, essa sutura, vai vir também ele sem agulha, só o fio. Então, tem esses dois tipos. Eu gosto mais de usar ele já todo pronto, já com agulha, porque já é melhor. Mas no outro, se não encontrar dele, não tem problema, porque esse outro aqui você vai ter uma agulha e essa agulhinha você vai colocar nessa região para poder realmente fazer o uso do fio, no caso, no paciente. Então, esses são os dois tipos de fios que a gente faz, no caso, para o nariz, assim, para poder Em usar. média, em quantos fios você usa de cada nariz? Então, normalmente, em média, nós usamos uns 6 a 7 fios, na verdade. Porque vai depender. Tem outros que são 5, depende muito. Porque aqui nessa região, eu uso, vamos dizer assim, 2, e que eu coloco um em cima do outro, assim, 2 dessa região. Para Porque realmente o vai dorso, né? depender do paciente o quê? Desse espaço que ele tem aqui, ó. Porque tem pessoas que isso aqui é bincelado. Então, ele não tem, no caso, muita pele nessa região, porque, inclusive, Para essa distender, região né? aqui é muito fina, né? Então, como essa região aqui é muito fina, a gente também não vai poder colocar uma quantidade muito grande. Então, a gente coloca um, depois coloca outro em cima dele, então coloca para fazer justamente essa região ficar um pouco mais brilhosa e mais bonita E esteticamente. acaba distendendo o tecido e deixando ele mais arqueado, o dorso, né? Para quem tem um dorso mais largo, aí Sim, consegue com um fio dar uma vai deixar ele projetada um no pouquinho dorso. mais fino aqui nessa região. Depois que a gente vai colocar aqui os dois, então a gente coloca nessa região aqui, vai colocar o NUSE. Esse NUSE a gente faz uma perfuração, uma pequena perfuraçãozinha aqui. Não vou mostrar a técnica pessoal, mostrar mesmo passo a passo, porque como tem muitos pacientes, então a gente não, assim, eu não gosto de ficar mostrando, porque às vezes a pessoa não entende, então vai ficar assim até às vezes, meu Deus, isso aí Assustado, né? Pensando que era uma coisa exatamente. muito. Mas nós vamos fazer, essa aula estará no
YouTube, a aula em si sobre o NUS estético vai estar no YouTube. Então, depois, vocês que são dentistas, vocês vão receber para poder vocês entrarem e ver a técnica, o passo a passo. Então, aqui nós vamos usar o fio NUS para poder levantar um pouco essa ponta. E nessa região aqui, a gente tanto coloca esse fio da Biosult, que vai vir de um lado até o outro, passando por baixo dessa região aqui do nariz, né? já próximo do osso, que é o osso vomer. Então, depois ela passa e sai daqui do outro lado. E nessa região aqui é que eu fiz a diferença para fazer esse NUS estético, foi que nessa região aqui da columela, então eu vou colocando fios de cima até de baixo, desculpa, até em cima, até a pontinha ficar bem fina. E quando chega nessa região aqui, eu ainda, vamos dizer assim, a gente pega alguns poucos milímetros do fio ainda, desse fio, dessa região aqui, que normalmente o fio NUS, ele é um pouco, tem umas espículazinhas, então a gente coloca aqui dentro, colocando ele para cima aqui, para segurar essa região aqui mais pontudinha. Então, realmente, assim, é uma técnica somente de fios. Mas antes nós fazemos anestesia, no caso. Então, quais anestesias que a gente vai fazer para fazer o nariz? Então, normalmente eu faço a anestesia no supratronclear, que é justamente essa anestesia nessa região aqui, ó. Então, a gente faz nessa região, na angulação 90 graus. Qual a quantidade? A gente coloca só 1/4, no caso, e no caso, eu uso a MEP, no caso, a MEP Vacaína. É interessante aí que ela fez na figura com a agulhinha de insulina, que é mais fininha, né? Sim, exatamente. Porque aí, no caso, assim, fica assim, no caso, assim, ele provoca um pouco mais de conforto, assim, na região, né? Sem então, vasoconstrictor, sempre na região nasal. É importante frisar para não ser uma anestesia com um vasoconstrictor. Sim, uma das nessa região aqui. Agora, essa do troclear pode ser como vaso, a do troclear, certo? Essa daqui, se a gente do nariz, no nariz é que a gente faz bom assim, o vaso, certo? No caso dessa aí. Então, nós também damos também essa daqui, que é no forame infraorbitário. Essa anestesia, tanto ela pode ser dada por dentro da boca, o dentista pode escolher fazer por dentro da boca, como também pode fazer como eu faço, que é via extraoral, que é exatamente um ponto específico, que até vocês podem olhar uma aula minha que está no YouTube sobre anestesias extraorais, você pode entrar lá e assistir a aula. E no caso, assim, então aqui, ó, então, essa anestesia aqui não vai pegar a região toda daqui do nariz. Então, ela só pega mais essa região daqui, certo? Mas o que é que a gente faz? A gente faz essa anestesia, que já dá uma melhorada nesse ramo aqui, que é do angular, mas a gente já anestesia e também a gente faz, que já fez, no caso, a troclear. E agora a gente vai aqui mostrando mais algumas coisas, mas vou mostrar especificamente a anestesia. E, por último, vamos dizer assim, então, como é que a gente faz? A gente faz no infraorbitário, faz no troclear, que justamente para os dentistas, na minha aula lá do YouTube, vai estar bem exemplificado, mostrando exatamente em que ponto e aonde nós vamos fazer essa injeção. E, no caso, assim, depois, no final, eu deixo para fazer o depressor do septo, porque, normalmente, ele dói um pouco mais do que os outros, né? Então, eu já faço com essa região já toda anestesiada. Então, já dá um conforto muito maior ao paciente, que é justamente essa anestesia aqui, ó, que é dessa região aqui, já aqui embaixo, ó, onde está... o depressor do septo é o que é mais desconfortável, né? Mas, realmente, essa tática aí de ser por último é melhor, porque já está quase tudo já adormecido, né? Sim, acaba gerando conforto. Exatamente. Então, quando o paciente já está com essa região já toda mais ou menos anestesiada, então realmente é bem melhor. A anestesia, vamos dizer assim, pode ser feita com anestesia do próprio dentista, a carpule,
que todo dentista já sabe usar, e também pode ser aquela que é a pequenininha, que também a gente usa muito, que é a de insulina, que ela é um pouquinho mais fina, mas eu gosto também de usar ainda a Carpule, e essa É que a Carpule, gente já tem mais costume, né? e essa Carpule não precisa ser longa, ela pode ser a curta, normalmente. Então, vamos dizer assim, ela é bem tranquilo, essa anestesia, para que você realmente possa ficar todo anestesiado. E depois, depois que a gente anestesia, lavou o rosto do paciente, depois que lavou o rosto do paciente, então a gente vai fazer anestesia, e depois a gente vai partir para fazer o quê? A asepsia, antisepsia. O ideal é que a pessoa, antes de fazer o nariz, eu gosto de indicar muito que ela faça, vou até virar para cá. Eu gosto muito que a pessoa, antes de fazer tanto o nariz como fazer qualquer procedimento no rosto, o ideal é que ela já tenha feito há uns 15 dias antes uma limpeza na pele, porque muitas vezes essa parte dessa região do nariz aqui está cheia de cravinhos, aí a gente não vai Bactéria, né? poder fazer o procedimento. É, e se Né? tiver qualquer infecção local, às vezes uma espinha, que tá com uma inflamação ali, né, a local ativa, então é uma das contraindicações também. Tem que estar sem nenhuma infecção ou inflamação local, né, e nem foco de infecção, que às vezes cheio de cravo, então ali pode gerar uma infecção, então o ideal é realmente remover. Tudo isso com Exatamente. uma limpeza de pele. Exatamente. Então, eu gosto já de a esteticista, nós temos lá no nosso consultório uma esteticista, e ela já, 15 dias antes, eu já organizo para que o paciente já faça essa limpeza nessa pele, para que ela esteja realmente com a pele bem limpa, para que não tenha realmente infecção. Aí depois, eu peço, algumas pessoas não querem fazer porque diz que dói, fazer a depilação do nariz. Realmente, depilação Para dói, homens né? também, né? É Né? mais Então, complicado. depilação, assim, a depilação é melhor, porque você chega, bota e já tira todos os pelinhos, então é melhor. Mas principalmente os homens, eles são muito assim corajosos, então eles não gostam de fazer muito. Então, o que é que a gente faz? Quando ele não conseguiu fazer, então, olha, porque normalmente, olha o nariz como é que fica dentro. Fica cheio de pelinhos, então a gente precisa o quê? Antes de fazer o procedimento, eu vou ter que o quê? Que limpar toda essa região aí. Vou fazer o quê? Primeiro a gente vai lavar, depois passar clorexidina, e depois que passar, olha aqui a clorexidina com o cotonete, a gente dá uma limpada, com a gase, que tem que ser com gás estéreo, e depois a gente vai fazer o quê? A gente vai, normalmente, lá no nosso consultório, nós usamos essa maquininha, que é essa maquininha que vai limpar todo o nariz, tirar todo o cabelinho que tem naquela região, para que realmente fique higiênico e limpo, para que a gente possa realmente fazer o procedimento. Deixa eu voltar aqui, certo? No caso. Então, e outra coisa, a gente vai ter que, antes do procedimento, a gente vai observar alguns detalhes do nariz do paciente. Primeiro, se esse paciente já fez assim muitas plásticas nesse nariz, então a gente vai dar uma observada. Quando o paciente faz plástica, a gente não pode fazer procedimento com preenchedor, né, doutora Andressa? Pode falar um pouco sobre o preenchedor? O preenchedor, a gente, na verdade, gosta de fazer só um retoque, em alguns casos, né, que apenas o fio não foi suficiente, mas é um caso muito raro, né? Assim, hoje em dia a gente está preferindo trabalhar só com fios, por dar resultados realmente incríveis e ser bem seguro também, né? Sim, exatamente. Então, no caso, assim, então o que é que a gente vai fazer? Então, a gente vai observar, primeiro, se o paciente é alérgico, porque aí normalmente a gente não faz, não está fazendo mais os fios, porque eu já tive, assim, alguns pacientes, ao fazer o fio que tinha rinite alérgica, terminava tirando todo o fio, de tanto que mexia no nariz. Então, hoje em dia, Sim. eu acho uma das Aí, às vezes mexe contraindicações. o fio ali, assim, acaba gerando uma infecção, né? O fio rejeitando o fio, porque fica mexendo muito na região nasal. Então, Exatamente. assim, é bom. O bom da máscara é esse, né? Na quarentena, se tem alguma parte positiva, uma delas é essa, que realmente a máscara ali
além do seu pós, se você não precisar, né? Apesar de não ficar muito hematoma, não fica tão vermelho, porque apesar de ser invasivo, não é tão traumático a técnica. É uma técnica muito simples e segura, bem estabelecida e rápida, né? Então, Sim. não é assim, a probabilidade de ficar vermelho, com edema, é muito baixa, né? Só se a paciente realmente tiver, né, uma paciente com a pele mais madura, geralmente a vascularização, os capilares, eles já estão mais fragilizados, aí pode, às vezes, ficar um pouquinho vermelhinho, mas logo, logo isso totalmente é contornável e sai, né? Certo. E outra coisa, a gente, antigamente, quando a gente faz o preenchimento no nariz, então é uma região que a gente precisa ter um cuidado muito grande, porque olha essa parte toda de inervação que existe aqui, indo para o nariz, no caso. Olha essa região toda aqui, ó. Então, toda essa parte aqui de inervação, a gente tinha que o quê? Que ter cuidado grande quando fazíamos os preenchedores. Mas, hoje em dia, com essa técnica, que é técnica só usando só fios, então, ou seja, a gente vai o quê? Poder, claro, que a gente vai ter que trabalhar com a cânula. Normalmente, o fio que eu uso, a maioria, ele é canulado, ao invés dele ser agulhado. Eu não gosto de trabalhar muito com agulhas nessa região, somente para fazer a abertura do pertuito. Então, na verdade, assim, então, quanto menos a gente pegar, for nessa região e trabalhar para poder pressionar artérias, vasos e veias, então é bem melhor. Então, no caso, assim, o fio eu achei assim, menos assim, uma coisa, claro que ela é invasiva, sim, porque eu estou colocando Mas é alguma menos coisa ali dentro. traumática e ela, diferente do preenchedor, que o preenchedor ele tem, por ele ser muito, assim, retém muita água com o tempo, então ele acaba, assim, o volume dele aumentando e podendo causar uma obstrução vascular, por exemplo. Porque aí ele Sim, vai aumentar ali o volume dele em água também, né? Até ele estabilizar. E aí o fio não tem esse risco, né? Porque ele não vai aumentar de tamanho, ele vai ficar sempre naquela posição. Usando a exatamente. contenção no pós também, que é bem importante. É imprescindível a contenção, que o paciente já sai do consultório com a contenção, em torno de 48 horas, já é suficiente. Ele já pode Exatamente. remover. E também o seguinte, nessa região que a gente está colocando o fio, que a gente coloca o fio desde o início, quando eu coloco nessa região aqui, já nessa parte final aqui, eu já modifico o ângulo desse paciente. Então, quando eu já melhoro esse ângulo aqui, porque muitas vezes, quando a gente vai, o tempo vai passando, a gente, não estou dizendo que a gente vai envelhecendo, o tempo vai passando, então o que é que vai acontecendo? Essa região nossa aqui dentro, a gente tem um osso que ele suporta, ele segura essa região daqui, que isso aqui é tudo cartilagem, que é chamado, no caso, do osso Vollmer. Então, esse osso, na verdade, o que é que acontece? Ele vai também diminuindo, ele vai também ficando um pouquinho mais fino. E, ou seja, vai perdendo aquela estrutura que a gente tinha antes de segurar, de dar suporte ao nariz. E aí, com isso, que às vezes até muitas pessoas dizem, olha, meu nariz ele está caindo a ponta. Eu digo, realmente, isso é normal acontecer. Por quê? Porque, olha, embaixo do nosso nariz, olha, está aqui, ó. Aqui é o Há nariz, uma você reabsorção, né? vendo, certo? Abertura piriforme, a parte da maxila, né? A pré-maxila, essa parte zigomática. Então, há uma reabsorção com o passar do tempo da estrutura do arcabouço ósseo. É, Né? E isso, com certeza, vai exatamente. repercutir também na parte externa que a gente Da olha, né? Que é a cartilagem, pele como um exatamente. todo. Então, a gente vai Por só vendo quê? essa Porque parte pitose, né? Essa pitosada que a gente chama, que é um rosto mais derretido. E o nariz, ele dá a impressão que realmente ele, como ele, o suporte dele, que é a parte óssea, houve uma reabsorção, então aquela parte óssea que dava a estrutura dele modificou, consequentemente, a parte do tecido, né, mole, também vai modificar. Então, ele acaba exatamente. ficando adunco, né? Que a gente Ou chama seja, caído. exatamente. Aí o que é que vai acontecendo com essa pontinha aqui? Ela vai caindo. Então, quando ela vai caindo, você vai deixando de ver essa parte aqui da columela. Então, vai ficando esse ângulo seu aqui, ele também vai modificar. Então, com isso aqui vai ficar mais para baixo e você não vai ver mais essa região. Então, esse fio que a gente coloca aí nessa região é um fio que a gente o quê? Puxa um pouco essa região para frente e, ao mesmo tempo, tem pessoas que têm essa columela muito larga.
Então, o que é que eu vou fazendo? Eu vou colocando fios em toda essa columela, até em cima, até a pontinha final por dentro, para levantar um pouco e o quê? E segurar mais essa columela. Então, eu Você dá um coloco. nó no final ou só deixa ele e corta? Não, eu faço, dou o nó e aquele nó a gente coloca para dentro, porque a gente faz uma aberturazinha. Quando eu já coloco a agulha, faço uma pequena aberturazinha com o bisturi no local onde está entrando a agulha, para que quando ele volte, ninguém veja. E também o fio não pode ficar aparecendo, na verdade. O fio tem que Senão ficar ali. todo por dentro, porque se esse fio fica aparecendo, vai ser contaminado. Então, vai dar uma infecção e depois você vai ter que. Qual o problema que existe com se o fio der uma infecção, qualquer coisa? É simples, é só tirar o fio. Então, ou seja, é um procedimento realmente que qualquer problema que haja, ele é mais simples. Seguro e reversível, né? É, Qualquer rejeição do corpo, que é uma coisa que pode acontecer, é raro, mas a biologia de cada paciente é diferente. Como o sim, meu corpo vai reagir, como o seu vai reagir, cada um vai ter de uma forma diferente também. Então, isso, exatamente. às vezes, pode ter uma reação, né? Alguma alergia, alguma infecção. Então, remover o fio, resolveu o problema. E outra coisa, e na verdade, o que é que a gente tem que saber? É que o fio, vamos dizer assim, colocado ali, eu não posso deixar nem nessa região aqui fora, ele aparecendo. Antes eu estava botando, a gente tem uma cola biológica, não é, professor Pedro Ramos? A cola biológica, que nós aprendemos a fazer com essa cola, com o professor Pedro também. Mas só que o seguinte, essa cola eu percebi que, como o paciente depois fica mexendo, então, muitas vezes, na hora, o fio ficou lá dentro, sem aparecer, tudo legal, mas depois de uma semana, às vezes, muitas vezes, ele começa a aparecer. Por quê? Porque quando ele começou a aparecer, a paciente mexeu tanto que não fechou totalmente essa região aqui dentro. E que é uma região um pouco difícil até de você juntar. Essa região aqui fora é mais fácil. Mas aí, hoje eu estou preferindo assim, isso por problemas assim que eu já achei em depois fazer só com a cola e percebi que realmente só com a cola muitas vezes abre. Então, depois. Aí, com isso, não. Com isso, hoje em dia, assim que termina, eu prefiro dar um pontinho naquela região, só um pontinho como 5,0, bem fininha, não tem tanto problema. Então, eu dou um pontinho em cada local daquele que eu deixei o nó ali dentro e introduzi mais, porque esse daqui da Biosult eu vou ter que dar o nó. Esse dessa região aqui, o Nuse, a gente não precisa dar o nó. Mas esse daqui, quando a gente dá o nó, a gente precisa o quê? Colocar ele para dentro daquela região, que ele não pode ficar aparecendo nem uma pontinha. Então, hoje eu prefiro colocar ele para dentro e dar um pontinho, e depois de 8 dias eu Mais faço de novo. detalhes assim nessa técnica, a parte visual, para profissionais, né? Colegas da área e alunos, vai estar disponível no YouTube. Acho que foi hoje ou foi ontem, a doutora Elizabeth filmou a técnica e a gente vai fazendo alguns vídeos para postar no YouTube para poder compartilhar um pouco o conhecimento com vocês, né? E está disponível no YouTube, na página. Depois coloca a sua página aqui do YouTube. Uma página Exatamente. nova. Exatamente. E outra coisa também é o seguinte, é que nesse caso assim, a gente precisa saber o quê? O que é que você vai fazer depois com o paciente? Você vai analisar o nariz do seu paciente para saber se realmente vai ter um bom resultado, na verdade, porque alguns A não. Aninha está perguntando aqui Aninha, se é definitivo. Ele não é definitivo, Aninha. Você precisa anualmente, a gente aplica o fio, né? PDO, é um fio reabsorvível. O efeito dele, em geral, pode durar um pouco mais de um ano, mas a gente sugere que anualmente você volte para retoque, porque com o tempo ele vai realmente deixando aquele efeito dele de ficar bem, né? A filadinho é assim, uma das, vamos dizer, desvantagens, mas eu acho que colocar uma cirurgia plástica, uma coisa irreversível, né? Uma coisa, vamos ver que você não gosta do resultado se você fizer uma plástica. Então você não tem como voltar, né? Já o fio não, qualquer coisa removeu, volta exatamente como era antes.
Exatamente. E outra coisa, pessoal, vejam só, a gente está com algumas aulas, vocês que são alunos, que são dentistas também, vocês podem entrar no YouTube, doutora Elizabeth Almeida, mas depois no meu Instagram eu vou passar a página, mas é só entrar lá, doutora Elizabeth Almeida, já tem a primeira aula, que é a aula sobre anestesia extraoral. Por quê? Porque eu percebia em vários anos ensinando ao pessoal em harmonização orofacial, eu percebi que muitos dentistas, eles sentem, sofrem em fazer anestesia extraoral. Porque já nós nos acostumamos 5 anos só no curso e depois como dentista só aplicando anestesia intraoral, então muitos deles assim ficam um pouco assim meio Receosos, duvidosos, né? de Receosos. aplicar numa região que a gente, apesar de aplicar na mesma inervação, no forame infraorbitário, né? A Sim. gente, o extraoral é uma coisa mais nova, né? Para a gente, principalmente se não fizer a área de bucomaxilofacial. Exatamente. Então, como, vamos dizer assim, as pessoas em harmonização orofacial, o ideal, na verdade, é realmente você fazer, no caso, a anestesia extraoral, que eu acho bem melhor, no caso, assim, mas isso vai depender muito. Eu vou mostrar aqui, no caso, para vocês, um videozinho aqui. Deixa eu ver aqui se eu posso aumentar isso aqui. Não, deixa eu botar aqui para vocês verem um vídeo de uma colega nossa, que ela é dentista, que, vamos dizer assim, a gente fez nela o nariz. Nós fizemos aqui agora, aqui o nariz dela, então a gente colocou fios de sustentação nesse nariz, a gente colocou aqui preenchedor, e ela está aqui chorando de felicidade. A doutora Marina, como é que foi? Era o sonho dela, né, a Marina? Chora. É nossa aluna do curso. Mas realmente está muito lindo. Olha o nariz dela, perfeito. Olha essa ponta desse nariz, como está linda. Depois a gente vai mostrar o antes. Porque olha como ficou lindo, lindo, lindo. Amei. Estou aqui, eu também estou aqui emocionada. Então, ou seja, nariz, gente, e harmonização facial, toda harmonização orofacial é isso. É assim, é você tentar dar à pessoa uma beleza que às vezes são pontos sutis que precisam dar uma melhorada. E a gente, na harmonização orofacial, nós damos um toque. Eu sempre digo aos meus alunos que normalmente é a cereja do bolo a harmonização orofacial. Não é, doutora Andressa? A gente daqui a pouco já vai começar a se despedir, porque já está quase acabando o nosso tempo, e vocês sabem que aqui tem um tempo muito pequeno, assim, restrito. Mas agora. Mas eu espero que vocês tenham gostado das informações, de como é a técnica. Lógico que não tem como aprofundar, até porque o tempo é muito pequeno, né? Mas a gente tenta assim abordar o tema de uma forma mais abrangente, até para todos os públicos, porque tem alguns profissionais, mas tem muitos pacientes também que não entendem muito dessa área. Então, por isso que a gente está disponibilizando no YouTube uma série de vídeos com técnicas novas, né, na harmonização, como o Static Nose, o peptídeo botulínico, né, o Fox Eyes. Então, vão ter várias técnicas novas na harmonização, as tendências, que a gente vai colocar no YouTube e disponibilizar também para profissionais da área. Tá bom? Então, foi ótimo estar com vocês hoje. Espero para a semana por vocês novamente. Vamos ver um tema bem bacana. Inclusive, vamos mandar até algumas perguntas no Instagram para saber o que você deseja para que a gente dê uma live. Tá bom? Qualquer dúvida para poder a gente fazer. Um beijo grande. Bom final de semana, pessoal. Bom final de semana. E usem máscara. Fiquem com Deus todos. Um beijo grande. Beijão. Tchau. Tchau, tchau.